Fala família, eu me chamo Maria Arlete, pra quem vocês não sabem, né? Eu sou a dona, trabalho no Fluxo e hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre o que faz um gerente de talentos. Bom, pra quem não sabe, eu comecei como gerente de talentos de um time emulador masculino. Foi uma trajetória muito bonita, mas de muitos sacrifícios. Nós começamos remotamente e posteriormente viemos para um presencial. Foi um presencial muito duro, difícil para que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos, mas nós com muito esforço, graças a Deus, conseguimos alcançar nossos objetivos. No primeiro ano de Talent Manager, nós conquistamos com o time 5 títulos e isso foi uma grande ênfase para que eu pudesse crescer nessa carreira de gerente de talentos. Bom, eu tenho 32 anos, eu sou advogada por carreira, me formei em Direito e fiz especializações em Direito do Trabalho, fiz especialização em Direito de Família, fiz especialização também em Direito Desportivo e logo quando a pandemia começou, eu tive que fechar o meu escritório e como muitos de vocês devem se identificar, a gente passou muito tempo em casa e eu conheci o jogo, conheci o Free Fire, me apaixonei pelo Free Fire e isso foi um grande diferencial para que os próximos 3 anos, 4 anos, 5 anos da minha vida se mudassem completamente. Assim como eu acredito que muitos de vocês passavam por isso. O que me fez me interessar muito pelo jogo foi que eu vi a necessidade de organizar as coisas para que as pessoas conseguissem jogar de maneira regular e melhorassem a qualidade do trabalho delas. E com isso, a minha profissão de Talent Manager surgiu para mim. Então, explicando para vocês, Talent Manager é um nome gourmetizado para poder explicar para vocês que isso nada mais é do que gerenciamento de talentos, é organizar a bagunça. Mas pessoal, calma, essa bagunça eu vou explicar mais para frente. Na comunidade de esportes eletrônicos de diversos jogos, existem os clãs. Basicamente, para quem tá começando agora, é isso que vocês sabem, que existem os clãs. Os clãs, eles organizam treinamentos, eles organizam como vocês vão jogar campeonatos, vão dar campeonatos para vocês jogarem. E isso, no começo, parece um bicho de 7 cabeças, porque, querendo ou não, muita gente não consegue a oportunidade que quer. Então, quando eu entrei, eu vi a necessidade de organizar aquilo dali. Então eu comecei a planilhar e a organizar aquela bagunça. E como eu já tinha empresa, eu já tinha o meu escritório e já tinha também uma certa idade, eu consegui identificar muitas necessidades de vocês, jogadores, que a gente poderia melhorar aquele trabalho que existia. Eu implementei designers, psicólogos, nutricionistas, rotinas, treinos e por aí vai. Uma gama de coisas muito importantes para a vida de todo mundo. Essa organização, ela ajudou a todas as pessoas que estavam dentro do clã a melhorarem, a progredirem o seu conhecimento dentro do jogo. Mas galera, é o seguinte, eu quero assegurar de que a gente não quer tirar a carreira de ninguém. Se você tá feliz na sua carreira, segue e tá tudo bem. Mas eu quero dizer pra vocês que eu hoje aqui dentro tô muito mais feliz porque eu consegui trazer a carreira de advogada e melhorar a carreira de muita gente aqui dentro. Talvez vocês em casa possam se identificar se vocês têm uma qualidade, um dom de liderança, alguém que gosta de cuidar das pessoas, organizar a casa, organizar a vida. Então, isso desde lá do início, quando eu cuidava dos clãs, me fez chegar até o Fluxo. E eu gostaria de contar um pouco mais para vocês sobre o que é essa função de gerenciamento. O Talent Manager, ele precisa conhecer a galera por trás das câmeras. O profissional dessa área em que eu atuo também precisa identificar vários profissionais para que possa ajudar esses profissionais a alcançar níveis de excelência na carreira. Um Talent Manager, ele já está dizendo, é um gerente de talentos. Então ele precisa ser olheiro e conseguir identificar narradores, competidores, diversos tipos de streamers e criadores de conteúdo. Como olheiro, a gente não tem só que saber identificar esses talentos, mas também pegar na mão deles e ajudá-los a chegar em algum lugar. O Talent Manager, ele precisa identificar as necessidades principais para que esse profissional possa entregar o seu melhor e a gente possa extrair a essência desse jogador, desse streamer, desse criador de conteúdo.
A minha função aqui também é ajudar vocês a encontrarem a sua área dentro da área do esportes. Para ser uma Talent Manager não tem muito segredo. Primeiro, você precisa ter muita dedicação para lidar com as pessoas com quem você trabalha. Você precisa se entregar para elas de uma maneira que elas como se fossem a sua família. Os profissionais da área que eu atuo precisam ter algumas habilidades específicas. A organização é um dos pontos principais do gerenciamento. Então você que está em casa precisa ter sempre um papel na mão, uma caneta na mão ou uma planilha para começar a identificar quais são as necessidades e pôr em prática. Você também vai precisar ser muito bom de lábia, porque a conciliação é um dos pontos cruciais dessa função. Você precisa conversar muito, saber dialogar, porque a sua comunicação precisa ser impecável. Você também vai precisar ter um domínio da sua ferramenta de trabalho muito bom. A ferramenta de trabalho de um Talent Manager, generalizadamente, de uma forma bem genérica, ela pode ser o talento propriamente dito, como ela pode ser aquilo com o qual o talento trabalha. Quando você faz gerenciamento de streamer, você fala sobre plataformas de live. E quando você fala sobre jogadores, competidores, você fala sobre o jogo em si. Então, um Talent Manager de influencer é diferente de um Talent Manager de competidor. Porque um Talent Manager de competidor precisa também ser Talent Manager de influencer. O que acontece? O Talent Manager de competidores, ele é diferente de um Talent Manager de influenciadores, de criadores de conteúdo, streamer. Normalmente, aquela pessoa que é Talent Manager de competidor também precisa ter as habilidades de ser Talent Manager de influencer, porque tá tudo integrado, tá tudo compilado em uma pessoa só. Porque aquela pessoa que é competidora, ela precisa também saber que a carreira dela não vai ser eternamente de competidora. Ela vai ter que fomentar, ela vai ter que alimentar aquela carreira de influenciadora também, para que isso possa gerar lucro para ela futuramente. Agora eu quero falar sobre inteligência emocional. A inteligência emocional do profissional como Talent Manager, ela precisa ser tão importante quanto a inteligência emocional dos seus talentos. Porque nós, como profissionais que gerenciamos essas vidas, nós precisamos ter a dinâmica de entender que são vidas como as nossas. Então a gente precisa lidar com aquele problema de uma maneira bem psicóloga de ser, assim. A gente tem que ser muito empático com o problema do outro para que a gente possa conversar e resolver, e isso não atrapalhe o resultado, seja um resultado de jogo, seja um resultado de live. Vocês já pensaram como que seria uma pessoa com um competidor completamente conturbado na vida pessoal? Ele não consegue render lucratividade, né? Não consegue render resultados no seu jogo. Assim como um influencer que tá fazendo live ou tá fazendo alguma criação de conteúdo, aquela pessoa, se ela tá triste com algum problema que tá acontecendo na vida dela, é o Talent Manager dela que precisa chegar e conseguir resolver aquele problema, porque é muito ruim quando a gente abre uma live e a gente vê aquela pessoa que a gente gosta tanto, aquele ídolo nosso, que ele tá meio cabisbaixo, ele tá muito chateado. Então, muitas vezes, eles nem vontade de fazer live têm. Então, para nós, é uma grande responsabilidade lidar com a vida dele também, porque assim a gente consegue uma live que renda um entretenimento melhor e tudo isso para que os fãs estejam de acordo e recebendo aquele conteúdo. Eu quero falar para vocês que o domínio da ferramenta de trabalho, seja ela em qual área de Talent Manager, de gerenciamentos que você trabalha, é muito importante. Porque como competidor, como Talent Manager de competidor, é muito importante que você saiba com qual ferramenta o seu talento está trabalhando. Se for um competidor, o seu jogador ou a sua jogadora, ele precisa saber muito bem dominar aquela ferramenta. E você precisa ter a consciência de que ele está dominando aquilo, porque você é gerente daquele talento. Então, você precisa ter a certeza de que ele está fazendo o trabalho dele bem feito. Veja, se você tem coach, se você tem um analista, se você tem um jogador, se você tem qualquer das áreas de atuação daquele jogador, ou se você tem um streamer sob as suas asas, você precisa ter a consciência de que ele está fazendo um trabalho perfeito. Do contrário, você precisa ajudá-lo a melhorar naquela área ou
procurar algo ou alguém que seja muito bom para resolver aquele problema. É muito importante também que você conheça o que é pontualidade. Meu amigo, minha amiga, saiba, pontualidade é um dos pontos principais desse trabalho aqui, assim como qualquer outro trabalho. Veja bem, se você está em qualquer área de atuação, a pontualidade é o que vai fazer você obter o respeito ou jogá-lo fora. Dentro de pontualidade, eu ainda quero ressaltar que você tem diversas reuniões, você precisa sempre estar atento aos prazos, você tem treinamentos, você tem que gerenciar uma rotina, porque todos aqueles talentos têm compromissos e que você é aquela pessoa que vai colocar ele na hora certa e no lugar certo. Gente, esse trabalho de Talent Manager é muito importante e é uma carreira que precisa de muito respeito. Respeito é uma das coisas mais importantes que você precisa preservar aqui dentro. Então, a serenidade e a sua pontualidade é muito importante para poder você conseguir manter esse respeito. Saber falar também é essencial, porque você consegue se posicionar de uma maneira muito clara e objetiva naquilo que você precisa passar. A comunicação é tudo dentro do trabalho de Talent Manager. Bom, anota aí também o que significa networking. Você precisa ter uma gama de contatos. Normalmente, a gente não entra no cenário já conhecendo todo mundo, mas é como a gente ouve muito falar, que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, a gente vai ter que, de pessoa a pessoa, sabendo se relacionar, fazendo muitos contatos e fazendo com que essa networking cresça, para que você consiga entregar o seu trabalho de uma maneira que isso traga resultados para você mesma. Isso é o que a gente chama de diplomacia. É ter bom relacionamento com todas as pessoas que estão ao seu redor, para que no momento crucial isso seja uma válvula de escape para que você consiga crescer. A profissão de Talent Manager, você pode compará-la com qualquer outra profissão de gerenciamento. Então, o Talent Manager nada mais é do que um gerente. Compara com um gerente de restaurante, por exemplo. O gerente de restaurante, ele não precisa saber cozinhar, mas ele precisa identificar e saber identificar quando um chefe de cozinha entregou uma comida muito salgada ou uma comida muito fria. E isso é importantíssimo para que esse gerente faça com que o restaurante gire liso. Gente, não existe ninguém igual ao outro. Não existe nenhum trabalho que seja igual ao outro. Então também não vai existir um profissional que faça as mesmas coisas que os outros fazem. Mas todas essas pontuações que nós fizemos aqui é muito importante porque elas são cruciais para que o seu trabalho dê certo. Eu, por exemplo, no meu trabalho de Talent Manager, eu uso a organização para planilhar. Eu planilho relatórios, eu planilho os talentos que nós temos, eu planilho também contratos, eu planilho também valores. E isso tudo é importante para que você saiba quais são as necessidades que os seus talentos têm. Para organizar a sua rotina de trabalho e os seus talentos, você pode usar planilhas no geral, você pode usar o Trello, que também é muito importante. Então, assim, gente, agenda é tudo na vida de um manager. Na vida de um Talent Manager, um dia nunca é igual ao outro. Então a rotina é muito peculiar. O seu trabalho, ele sempre vai ser personalizado, de acordo com a maneira como você trabalha e a maneira com que você lida com os seus talentos. Você pode ter jogadores e dentro dessa gama de jogadores, você tem rotinas de treino, rotinas de lives, você tem também rotinas de eventos e apresentações, rotinas comerciais, entregas de patrocinadores. Então é através de você que o seu talento vai se organizar. Bom, os seus resultados dependem diretamente dos resultados dos seus talentos. Então veja bem, a sua rotina vai ser intensa e você precisa cuidar que o seu talento tenha o horário de trabalho e também a parte pessoal. A parte pessoal do seu talento é muito importante porque é dele que vai vir os resultados. E isso podem ser resultados negativos ou positivos. Tudo depende de que o seu talento mantenha a saúde física e mental. O seu trabalho personalizado é muito íntimo diretamente com o seu talento. Então, por isso, você precisa saber se ele está bem de saúde, se ele está se alimentando, se ele está bebendo água, se ele está saindo, se ele está reencontrando os amigos, se ele está cuidando da família dele, porque isso tudo está diretamente ligado com o resultado que ele vai entregar no trabalho dele. O cuidado personalizado com o seu talento também diz respeito de você saber como que está a saúde mental dele, porque se ele tem uma família conturbada, isso é muito importante que você saiba, porque você precisa direcionar ele a um psicólogo. Se ele tem uma saúde
mental desregular, isso é muito importante também, porque você precisa saber como lidar com essa situação. Dentro da rotina de um talent manager, tem várias nuances. Então você pode ter dias onde você tem eventos de competição, você pode ter dias de fotos, você pode ter um media day de gravação muito grande. Isso tudo pode se tornar muito exaustivo. Com isso, você precisa lidar com o horário que esse seu talento vai ter para descansar, para cuidar da saúde mental, da alimentação, e tudo isso precisa ser muito regulado, porque senão tudo vai virar uma bagunça de novo. Os horários de treino e os horários de live e toda essa rotina precisam ser frequentes e muito bem reguladas e organizadas, porque esse seu talento, ele precisa entender que se ele for competidor, um dia essa competição pode acabar para ele, mas ele tem que continuar seguindo a vida dele. É muito importante que esse competidor entenda que a carreira de competição, ela tem início e tem fim. E ele precisa de um plano de carreira, seja em que área for. Dentro do esporte eletrônico, se ele já foi algum competidor e ele entende da ferramenta de trabalho, ele pode deslanchar por qualquer outra carreira. Galera, por último, eu gostaria de contar para vocês que a carreira de Talent Manager não é fácil, mas para você conseguir sucesso nela, tudo o que você precisa é de muita dedicação. É amar aquilo que você faz de verdade, é você se entregar pelo outro, de você estar ali, mas não é só por mais uma pessoa estar ali, é para você fazer de tudo. Então, se você está procurando algo para se identificar, saiba que a carreira de gerenciamento de talento, ela vai desde encontrar o seu talento até despontar esse talento para ele ser muito feliz naquilo que ele faz. Mas sem esquecer, a primeira pessoa que precisa ser feliz fazendo o que faz é você. Eu espero que vocês tenham gostado, contei para vocês um pouquinho de tudo aquilo que eu faço. Espero ver vocês um dia. Continuem acompanhando a minha carreira porque tem muita coisa por aí. Beijo!